Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quanto você pagaria pela redenção? Seria possível? Com certeza não. Qual o preço da redenção do ser humano? Cristo Jesus sabe muito bem, foi Ele quem pagou. Mas, olhando para o Salmo 49, versículos agora de 7 a 12, temos o seguinte: Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente, e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. O salmista reflete uma tolice do ser humano. Ele acha que viverá indefinidamente, como se ele vivesse 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Ele esquece que a morte vai chegar. Ele esquece que um dia cessará tudo aquilo que ele faz, que tudo que ele conquistou vai passar para outro. Que, portanto, viver confiando nos seus bens, confiando nos seus pertences é tolice. O que ele vai fazer quando morrer? O que ele vai fazer com aquilo que ele conquistou após a morte? O que ele vai fazer para se livrar da morte? Nem todos os bens do mundo inteiro, nem que o homem junte bilhões, trilhões e consiga conquistar o mundo inteiro, ele não conseguirá se livrar da morte. E todos têm que considerar isso. Considerar isso para valorizar a necessidade de refletir sobre a alma. Damos muito valor às coisas da vida e nos esquecemos do valor da alma humana. Quanto vale a sua alma? Qual o preço que você daria pela sua alma para que você pudesse, após a morte, realmente ter um destino eterno? Já que você, com certeza, assim como todas as outras pessoas, também precisa refletir sobre o fim da vida, então precisa pensar também no preço dela. Qual o valor da alma do homem? A palavra do Senhor nos diz em Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Qual o preço da nossa alma? O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus foi o preço. Não adianta ter muito e perder aquilo que é mais precioso. Não adianta ter tantas coisas nessa vida e perder a única que é eterna. Tudo vai passar, mas uma coisa, ela permanecerá, a alma. De tal modo que ela desfrutará, bem ou mal, das implicações da vida. Qual o preço da sua alma? O quanto você pagaria por ela? Posso dizer a você, não adianta, não há preço algum que você possa pagar. Todavia, você pode olhar para aquele que pagou o preço. Para aquele que na cruz do Calvário estava exatamente pagando o preço da nossa redenção. Estava exatamente satisfazendo o valor para que nós pudéssemos viver eternamente. Para que a nossa alma fosse livrada do juízo eterno.
Então você precisa muito disso. Muito mesmo. Em Colossenses, capítulo 2, ele nos diz acerca do Senhor Jesus. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, morremos com Cristo quando somos batizados, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Há um preço para a redenção. E o preço foi a cruz do Calvário. O preço da redenção não é ouro e nem prata. Você pagaria quanto pela alma? Quero dizer que não é possível pagar nada, mas é possível receber essa graciosa salvação de graça, de tal modo que, olhando para aquele que pagou um alto preço, possa viver pela esperança da vida eterna. Essa é a questão. Não é que a nossa salvação não custou coisa alguma. Não, muito pelo contrário. Custou algo muito caro. Custou a morte, a vida, morte do Senhor Jesus. Custou uma crucificação. Sim, custou muito a nossa redenção. Mas foi Ele quem pagou. Portanto, eu pergunto agora a você que sabe dessas coisas. Qual tem sido sua expressão de gratidão para com aquele que pagou o alto preço que você não poderia pagar? Que pagou o alto preço pela nossa redenção. Viva para aquele que nos redimiu graciosamente. De tal modo que a sua vida seja uma expressão contínua de gratidão, não só em palavras, mas em atitudes. Porque a redenção custou um preço muito alto, que ninguém pode pagar. E tudo isso deve ser refletido para que a nossa vida esteja em Cristo Jesus. Então, olhe para Ele e glorifique a Deus por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Portanto, você que ainda não conhece a Jesus, pense no preço da redenção. E você que conhece o Senhor Jesus, viva com gratidão por conhecer aquele que graciosamente pagou esse preço. Porque nem ouro nem prata poderiam nem podem jamais satisfazer a justiça de Deus, pagar pela redenção do ser humano. Então, olhe para Jesus, porque Ele é o Redentor e por meio dele é que nós fomos redimidos. A nossa alma foi comprada na cruz do Calvário. Pertence então ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque tudo que nós precisamos é Cristo. Ele que pagou o alto preço, Ele que nos redimiu, Ele que nos deu de graça, tendo pago este preço tão alto para a nossa salvação. Que o Senhor seja glorificado. Ajude-nos a viver com gratidão. Ajude-nos a te glorificar. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. E tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.